Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo. Galera, hoje um vídeo amargo, viu? Um vídeo de indignação com o futebol que o Flamengo está apresentando no segundo tempo. Gente, eu não consigo entender como é que um time joga como jogou no primeiro tempo, amassando o Atlético, e no segundo tempo parece que muda o pensamento, muda a cabeça dos jogadores, porque não consegue performar o mesmo futebol, não consegue demonstrar o mesmo futebol. E mesmo eu achando que o Felipe Luiz entrou com Everton Araújo, que não era para ter colocado o menino. Aí, às vezes ele tem uma tomada de decisão errada no meio-campo, sendo que era um jogo sob pressão, um jogo que o gramado sintético deixa a bola muito viva. Não era para ele ter, na minha opinião, não era para ele ter começado com Everton Araújo, que Everton Araújo ele não tem uma profundidade no passe às vezes, e se ele colocasse até o próprio Alan poderia conseguir achar um passe de profundidade. Vamos ver aqui agora o que é que o pessoal da ESPN Brasil vai trazer de informações a respeito desse jogo de hoje. Internamente, né, não faz muito tempo, 2 semanas, em que houve a questão dos jogadores tomando atitudes, né, até ameaçando entrar na justiça contra o clube, gente que tomou essa providência, né, como o Rony, e depois voltou atrás, convencido que foi pelas pessoas que comandam o futebol do Atlético Mineiro. E aí teve aquele jogo estranhíssimo contra o Bucaramanga, na Copa Sul-Americana. O Atlético perdeu em casa, se classificou nos pênaltis, porque tinha ganhado fora. E aparentemente a situação do ponto de vista da entrega dos jogadores e da condição, né, psicológica deles para fazer o seu trabalho melhorou. E um resultado como esse prova que melhorou e avisa que vai melhorar, né? A tendência é essa, porque time por time o Flamengo é superior ao Atlético. E o resultado de vitória do Atlético Mineiro no Maracanã na abertura desse confronto foi um resultado que surpreendeu todo mundo, né? O Atlético e o Flamengo se classificar, o Atlético ou o Flamengo se classificarem nesse confronto são resultados totalmente normais. O Flamengo é um time melhor do que o Atlético Mineiro. Ele deveria ser considerado o favorito teórico. O futebol mostrou outra coisa. Depois de resultados iguais, disputa de pênaltis, as coisas são assim mesmo. Aí nós passamos a ver uma disputa entre cobradores e goleiros, e entre cobradores e seus nervos. E acontece, né? De gente que é muitas vezes confiável para cobrar pênaltis e falhar na hora da decisão. Do ponto de vista do Atlético, além de uma classificação que vale muito em termos econômicos, e ninguém pode falar que o aspecto econômico não é importante no atual momento que o Atlético Mineiro vive, do ponto de vista do Flamengo, é sem dúvida o momento mais tenso do período do Felipe Luiz como treinador. Ele já vem sendo criticado pela forma como o Flamengo está atuando nesse momento. As coisas são muito rápidas, né? O dinamismo do futebol e tal. No Mundial, que não faz muito tempo, ele recebeu muitos elogios. Desde então, as críticas têm ganhado muito terreno, muito espaço, pelo fato do Flamengo só ter teoricamente um jeito de jogar, não conseguir confirmar vitórias que ele deveria ser capaz de alcançar. E agora essa eliminação é um baque na temporada, embora institucionalmente as declarações sejam no sentido de priorizar o Campeonato Brasileiro, claro, Copa Libertadores, mas uma eliminação assim cedo, né, relativamente cedo na Copa do Brasil, independentemente de ser para um grande do futebol brasileiro, é uma coisa que gera consequências, haverá repercussões, sem dúvida alguma. Pois é, daqui a pouco quero falar também sobre as escolhas dos batedores, inclusive o último batedor, que é o Wallace Ian. Valeria a pena mesmo colocar o garoto, o menino, para bater esse último pênalti? O Wallace Ian, que estava um segundo tempo nervoso, não jogou bem um segundo tempo, e vamos discutir sobre isso. Antes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, para falarmos um pouco mais da capacidade do Galo também de, mesmo com um gol na desvantagem, vendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, conseguir manter a calma e melhorar no segundo tempo.
Bom, posse de bola, 47% a 53% para o Flamengo, finalizações de 18 a 17, finalizações no alvo 6 a 3, grandes chances 6 a 4 para o Flamengo, ações na área rival 25 a 29 e escanteios 3 para o Galo e 5 para o Flamengo. Ô Zupa, pode ser essa classificação em cima do Flamengo, da maneira como foi, ao lado da torcida, eles todos muito emocionados com tudo que aconteceu, os jogadores também sentindo essa energia. Pode ser a virada de chave da temporada do Galo? Pode. A gente falou sobre isso ontem. E eu alertei aqui, não é nada sobre adivinhação, não. É só sobre como as coisas talvez aconteçam de uma forma repetida com alguns personagens. O Cuca trabalha no caos. E o Atlético viveu o caos há 2 semanas. O fundo do poço dos últimos anos na relação jogadores-instituição, depois torcida-jogadores. E hoje essa semana teve encontro, né? A torcida lá e tudo. É nesse ambiente mais caótico possível que o Cuca costuma encontrar o seu habitat mais confortável. E o Galo vai tomando corpo, ainda que não vá jogando brilhantemente, mas é um time que, por exemplo, nesses jogos, ele está se defendendo muito melhor. Os jogos contra o Flamengo, nos 3 jogos contra o Flamengo, o Galo se defendeu muito bem. Assim, esse time tem uma questão que me incomoda ainda, que é uma dificuldade, embora tenha bons jogadores no ataque, né? O Rony é bom jogador, o Scarpa é um bom meia, o Coelho é bom jogador, tem o Júnior Santos no banco e tal, mas esse time tem uma dificuldade de definir os lances. A organização ofensiva, ela pode até existir, mas a definição ela tem dependido quase que exclusivamente do Hulk. E isso é muito ruim. Então o Galo se defendeu muito bem nos 3 jogos contra o Flamengo. Brigou, batalhou, competiu, mas definiu mal. Poderia ter definido no jogo do Campeonato Brasileiro, o Rony não aproveitou. No jogo da Copa do Brasil, o Coelho aproveitou. E hoje o time teve volume no segundo tempo, mas não encontrou a finalização clara. Dependeu do Hulk o tempo inteiro. Mas pode ser virada de chave, porque o Cuca trabalha no caos. E foi a partir do caos que ele começou a fazer esse time crescer. Por quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas pode ser virada de chave? Pode. Ô André, a gente começou o debate no enfoque, obviamente, do classificado, do vencedor, do feito do Galo, trazendo um pouco a discussão para o rubro-negro, para o lado rubro-negro. O Zupac fala, pode ser a virada de chave para o Galo? Pode. E o que pode ser a eliminação? Para o Flamengo. Você ser eliminado para o Atlético não é nenhum constrangimento, mas os últimos jogos do Flamengo não foram dos melhores. Isso. Primeiro tempo até ensaiou assim um Flamengo mais vistoso ofensivamente, que a gente não vinha vendo as mudanças do Felipe Luiz e tudo mais. Mas cai, é eliminado e o peso disso daqui para frente? Mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser pressionado, vai ser criticado internamente. Aliás, não é de hoje, né? Pessoas que fazem parte, digamos, da tomada de decisão têm algumas ressalvas em relação à forma como o Felipe Luiz usa o elenco do Flamengo, uma certa reclamação em relação a um compromisso inabalável com determinados jogadores. Teve episódio do Pedro, né? Que acabou respingando nele também, embora muita gente tenha achado que ele tomou a decisão correta, mesmo se comunicando da forma que fez. E aí sim, as opiniões vão ser divididas como sempre. Mas o insucesso do time em campo, o Flamengo se enxergando o principal elenco do futebol sul-americano, e de fato, teoricamente, isso corresponde à verdade, o insucesso numa fase como essa de Copa do Brasil, contra quem for, vai gerar um ambiente de tensão, um clima ruim por algum tempo. Eu acho que seria uma insanidade absoluta se pensar em troca de comando, esse tipo de coisa. Mas digamos que o Felipe, neste momento, não agrada a todos, né? E é uma situação que se reforça a partir de uma eliminação que não estava no roteiro. Assim, quando eu digo não estava no roteiro, o futebol não dá garantias a ninguém. O Atlético Mineiro é um time gigante no futebol brasileiro, mas, eu disse agora há pouco, o Flamengo é superior, tecnicamente, coletivamente, individualmente, tem mais jogadores decisivos, etc, etc. Então, as escolhas do Felipe hoje vão ser criticadas, porque muita gente comenta a partir do resultado, né? Tá pouco se importando com o que acontece em campo. O Flamengo perdeu nos pênaltis, isso acontece, mas para uma equipe que se vê como candidata a tudo, é uma eliminação até certo ponto precoce, e essas coisas não passam em branco. É verdade. Bom, deixa eu colocar também outra tela mostrando o Galo e o Flamengo em mata-matas na história. Olha aí,
ao longo da história, tá? Então, desde de que o mundo é mundo. No Brasileiro de 1980, na final, deu Fla, em 86 deu oitavas o Galo, em 87 o semi Flamengo, 2006 quartas Flamengo, 2014 semi Galo. Em 2022, a final foi o Galo, aí Copa do Brasil de 2022, oitavas o Flamengo, Copa do Brasil de 24, final o Flamengo, Copa do Brasil de 2025, nas oitavas agora, o Galo passando nos pênaltis. Tem uma boa notícia nessa. Fala. Nos jogos de Copa do Brasil, quem passou do confronto o Flamengo-Galo ergueu a taça. 2006 o Flamengo foi campeão, 2014 o Galo foi campeão, 2022 o Flamengo foi campeão, ano passado o Flamengo foi campeão. Para o Galo, essa estatística que eu acabei de passar, que ela é tão certa quanto a ciência, ela é bastante animadora. Então tá certo. Então o pessoal, é claro que já está pensando nisso, pelo menos os torcedores do Galo, a partir deste momento. Gustavo Zupac, como você viu o Felipe Luiz, como bem falou o André Kfouri, ele vai ser pressionado, ele vai ser muito questionado na entrevista coletiva nos próximos dias. Mas como você viu o time que ele montou hoje para enfrentar o Galo, oitavas de final, com a desvantagem jogando fora de casa? Eu estou curioso para ouvir a explicação do Felipe, se a escolha por deixar o Arrascaeta e o Samuel Lino no banco foi por controle de carga. O Arrasca, ele sai sentiu contra o sentindo, Ceará, né? Ou se foi uma decisão estratégica. Mas fato é que essas mudanças que o Felipe fez melhoraram o Flamengo, ajudaram o Flamengo. O melhor trecho do Flamengo no jogo foi o primeiro tempo, quando o time que o Felipe botou para jogar performou. E ele colocou um time com Everton Araújo de volante, com o Cebolinha, que entrou muito bem pela esquerda, com o Plata pela direita, com o Wallacian jogando próximo ao Pedro. É um time menos articulado, né, com menos raciocínio para trabalhar a bola, dependia mais do Jorginho, né, para fazer o raciocínio do jogo, mas era um time mais capaz de pressionar o Galo sem bola, com e sem bola, especialmente sem bola, com mais força física para tentar sufocar o Galo na saída de bola, que era o que o Flamengo tinha que fazer para reverter a desvantagem que o Galo construiu no Maracanã. E isso aconteceu, né? O Wallacian muito próximo ao Pedro, pressionando bastante, e também fez sentido, porque assim, qual foi a principal virtude defensiva do Galo no jogo da ida e até no jogo em que o Galo perdeu para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Os encaixes individuais de marcação do Cuca, homem a homem, tirando espaço de muitos jogadores do Flamengo, inclusive do Arrascaeta. Com Plata, Cebolinha e o Wallacian se movendo bastante, trocando muito de posição, o Flamengo conseguiu bagunçar esses encaixes individuais do Atlético, criando espaço, né? Como é que você se desvencilha de uma marcação homem a homem? Com muita movimentação, você quebra esses encaixes de marcação. Então, o que o Felipe Luiz pensou para início de jogo, deu certo. Foi um acerto dele, o Flamengo respondeu bem, fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar na segunda etapa. Nação, infelizmente, mais uma vez, o Flamengo no segundo tempo, parecendo que nem entrou em campo. Mais uma vez, fez um péssimo segundo tempo e acabou que a gente não saiu com a vitória por conta do segundo tempo que o Flamengo fez. O Flamengo fez um primeiro tempo de excelência, mesmo eu achando que Felipe Luiz armou o time errado, colocando meninos para jogar, sendo que hoje era um jogo de decisão, tinha que colocar os melhores jogadores possíveis. Felipe terminou o segundo tempo com o Wallacian andando em campo, com Juninho no banco, sendo que poderia colocar Juninho no jogo para tentar dar uma pressão no Atlético Mineiro. É isso que eu não entendo, às vezes, do que Felipe Luiz faz. Algumas mudanças que ele faz que acaba com o Juninho no banco, morreu com o Wallacian caminhando em campo e com o Juninho no banco. Eu não entendo isso aí de Felipe Luiz, não, sendo que tinha uma modificação ainda para fazer. Tinha condições de fazer uma mudança ainda. Fico indignado com essas coisas que Felipe Luiz faz. Vamos ver o que é que ele vai trazer na coletiva de imprensa, né? Flamengo não é o primeiro jogo que faz um primeiro tempo bom e o segundo tempo parece que muda o time, muda a cabeça do time. Indignado, viu? Indignado com essa eliminação aí. Não era para ter sido eliminado pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, no primeiro tempo, parece que o Atlético Mineiro igual o jogo do Maracanã. O Atlético Mineiro só entrou em campo para se defender. Em momento algum, o Atlético partiu para cima do Flamengo.
que o Flamengo não consegue fazer o gol, cria chances e não consegue converter em gol. Bom, galera, vou deixar os créditos aí para ESPN Brasil, né? Queria pedir a vocês para deixar o like, seguir a gente aí, segue o canal para fortalecer, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.